Olá, nosso vídeo de hoje é sobre cicatrizes patológicas, o queloide, a cicatriz hipertrófica, a cicatriz atrófica. O que causa essas cicatrizes e como que a gente pode tratar? A gente pincelou 7 formas de tratar o queloide e a cicatriz hipertrófica. Então, a gente precisa iniciar entendendo que a cicatrização passa por uma fase inicial inflamatória, seguida por uma fase proliferativa e depois por uma fase de remodelamento. Quando essa cicatriz patológica se instala, algo deu errado nessas fases. A gente já gravou um vídeo anterior falando sobre essas fases e da importância da alimentação para a gente ter uma boa cicatrização. Então, o que a gente entende como a causa do queloide? Bom, vamos antes de entender a causa, explicar o que é o queloide e tentar diferenciar essa cicatriz patológica da cicatriz hipertrófica. O queloide é uma cicatriz exagerada. Ela normalmente aparenta na pele um relevo, ou seja, a gente acaba olhando uma cicatrização passando dos limites da pele. Ela cresce mais do que a cicatriz, ela é uma condição hereditária, existe uma chance de acontecer em determinadas áreas do corpo com maior incidência do que outras, ela tem uma predisposição maior em mulheres, pacientes que têm raça asiática ou negra também têm uma tendência maior, e assim como a cicatriz hipertrófica, ela também acaba dando um aspecto inestético, grosso, ela acaba podendo causar sintomas de desconforto local, de prurido, coceira, aumento da sensibilidade, além do dano psicológico da paciente olhar e não se gostar com aquela cicatriz. Então o queloide é uma cicatrização exagerada. É como se o organismo não soubesse a hora de parar a cicatrização. E o maestro principal disso é o fibroblasto. Então, lá na fase proliferativa, quando ele acaba produzindo o colágeno para aderir os tecidos, para cicatrizar, nessa fase no queloide, o fibroblasto acaba exagerando. Ele entende que está com um defeito ainda e continua produzindo colágeno, e a cicatriz acaba ficando grosseira, endurecida, dolorida, diferente da cicatriz hipertrófica, ela acaba ultrapassando os limites da cicatriz. Então, o queloide, infelizmente, ele acaba, independente da técnica do cirurgião, é uma condição que a paciente acaba tendo. É uma condição genética que a gente acaba precisando utilizar alguns tratamentos para tentar resolver isso, só que acaba não tendo muitas vezes um bom sucesso para aquele tratamento. A gente vai entender melhor quais os tratamentos preconizados para resolver o queloide. A cicatriz hipertrófica, normalmente ela é autolimitada, como a gente já destacou, e existe sim uma causa para estar ocasionando aquilo. Normalmente é um fio que está incomodando aquele processo cicatricial, ou é uma pequena aberturinha e aquela cicatriz acabou cicatrizando, como a gente chama, por segunda intenção, então de uma maneira exagerada, e com um tratamento adequado, normalmente se resolve. Então vamos falar agora dos tratamentos do queloide e da cicatriz hipertrófica. A gente destacou 7 tipos de tratamento. Inicialmente, a gente tem os géis de silicone. Existem várias formulações no mercado, a gente pode encontrar na farmácia, e o silicone se identificou que reage, de certa forma, com o queratinócito, produzindo mediadores inflamatórios e controlando, de certa forma, o fibroblasto, diminuindo a cicatrização. Então, ela tem indicação, normalmente, após a remoção dos pontos, ou a partir da segunda, terceira semana, que é bem a fase proliferativa. E ela deve ser usada mais ou menos 2 vezes por dia e por um período até uns 3 meses. A maioria das vezes, a gente consegue contornar a cicatriz que está indo, de certa forma, para um queloide. É como se fosse prevenir o queloide. O segundo tipo de tratamento também usa o silicone, porém não na forma de gel.
a gente acaba utilizando placas de silicone, causando uma compressão da ferida. Então essa compressão acaba diminuindo a vascularização ali dos microcapilares que estão formando a nutrição para produzir o colágeno, e com isso a gente controla essa formação, baixando aquela cicatriz que já começa a se tornar um pouquinho mais elevada. É um tratamento muito efetivo para todos os tipos de queloide, não só em cirurgia plástica, como em queimaduras. As pacientes que têm queimaduras muitas vezes utilizam dessa manobra de compressão com malhas, utilizando para tentar diminuir, ou seja, comprimir a área do queloide e assim, dessa forma, diminuir o tamanho dele, né? A terceira forma de tratamento é quando a gente utiliza, junto com essa fita, só que ao invés de ser de silicone, existe uma medicação, por exemplo, um corticoide. Então, essas fitas com corticoide, que é um anti-inflamatório, também acaba modulando, digamos, essa produção de colágeno, né? Ela pode ser usada diariamente por um período mais ou menos em torno de 2 a 3 semanas, até a gente notar que aquela cicatriz que era alta, elevada, acabou diminuindo, ficando mais atrófica, mais baixa, né? Então a gente já falou 3 tratamentos, vamos para o 4º tratamento. O 4º tratamento são injeções de corticoide. Então quando a gente pega o corticoide e aplica conjuntamente com um anestésico tipo xilocaína, intralesional, pequenas doses dentro da cicatriz queloidiana. Então o médico vai programar algumas sessões, normalmente com intervalo de 30 dias entre uma sessão e outra, observando que a gente consegue controlar a sintomatologia, ou seja, essa injeção de corticoide, normalmente é o triancinolona, que é mais usado, diminui o prurido, diminui o desconforto e acaba fazendo uma atrofia do queloide, controlando. Claro que muitas vezes esse tratamento é mais pensando na função, ou seja, diminuir o desconforto, o prurido, mas a parte estética acaba ainda não se resolvendo completamente, porque a gente acaba trocando uma cicatriz grossa de queloide por uma cicatriz mais alargada, mas é uma forma de melhorar o queloide. Vamos para o 5º tratamento. O 5º tratamento é o cirúrgico, ou seja, aquela cicatriz está grosseira, causando desconforto, e o médico vai propor uma remoção. Nós vamos fazer uma ressecção daquela cicatriz. A ressecção, normalmente, ela é feita intralesional, ou seja, não agredir a pele normal, porque senão vai desencadear novamente a cascata de cicatrização, podendo aumentar o queloide. O corte é dentro do queloide, com isso se diminui o tamanho dele e existe uma chance muito grande de melhora. Porém, também pode acontecer uma recidiva. É meio a meio, 50% de chance de ele retornar e 50% de chance de resolver. Um tratamento melhor dentro dessa área de cirurgia é propor a beta-terapia conjuntamente com a cirurgia. É o padrão ouro para tratamento de queloide. A gente acaba fazendo essa ressecção intralesional e se programa a beta-terapia com início precoce, ou seja, no dia seguinte ou no máximo até 48 horas após a remoção. O que é essa beta-terapia? A beta-terapia é uma radioterapia tópica. A gente utiliza, na verdade, num centro oncológico, que vai se fazer isso, placas de estrôncio, que é um material radiativo, e se coloca sobre a cicatriz que a gente quer modular, ou seja, diminuir, dizer para o corpo, olha, não cicatrize tanto. Com isso, a gente, obviamente, acaba tendo pequenas lesões locais ali. Ela não tem repercussão sistêmica, essa radioterapia é só local, ela alcança poucos milímetros a pele e a gente consegue um sucesso grande em mais de 80%, 90% das vezes. Então é o tratamento padrão ouro para tratamento de queloide. Hoje a gente tem alguns outros tratamentos surgindo, por exemplo, lasers,
ou microagulhamento. Com isso, esse laser fracionado ou microagulhamento vai fazer uma abertura, um poro no queloide, e com isso o médico consegue colocar drogas, medicamentos dentro do queloide, sem injetar. Então, essa abertura de poros, o médico pode colocar corticoide, pode usar quimioterápicos como fluoracil ou outros, né? Então, esse tratamento também é um tratamento que consegue conduzir bem e diminuir o queloide. E o último tratamento, o sétimo que a gente destaca, é baseado na cirurgia plástica regenerativa. O que é essa área da cirurgia? A gente sabe que o tecido gorduroso apresenta células-tronco. Então, quando a gente remove a gordura do corpo para coletar o adipócito, vem junto algumas células-tronco. E o médico pode colocar essa gordura, né, preparando ela, centrifugando e utilizando, ainda não se sabe muito bem, mas assim, a gente sabe que colocando essa gordura em volta do queloide ou até sobre, utilizando a abertura de polos, ele regride e melhora as condições de função. Então ele está sendo muito utilizado não para fins puramente estéticos, mas, por exemplo, num queloide que o paciente tem uma dificuldade de abrir a boca, uma dificuldade de movimentar o pescoço, então a gente consegue fazer essa infiltração de gordura na região que está retrátil com queloide, e a paciente consegue ter uma melhora grande na sua vida, conseguindo se alimentar, colocar uma colher na boca, movimentar o pescoço. Então a medicina está notando que cada vez esses avanços estão indo mais, e a gente chama essa área especificamente de medicina regenerativa. Em relação à cicatriz atrófica, ela é completamente diferente. A cicatriz atrófica, na verdade, muitas vezes acontece porque a paciente acabou não respeitando o repouso adequado e fazendo movimentos exagerados, bruscos, causando um alargamento da sua cicatriz. Então, a cicatriz atrófica é uma cicatriz rebaixada, deprimida, porém não está aberto o ferimento, ele está alargado. É como se os bordos da cicatriz se afastassem. Essa cicatriz que afastou, normalmente precisa ser refeita. Então, a gente acaba precisando utilizar uma técnica apropriada, adequada, e orientar a paciente a respeitar agora o período de cicatrização que vai se iniciar novamente. Com isso, a cicatrização passa novamente por todas aquelas fases, produz colágeno e ela deve ficar fininha e unida. Então, nós já falamos sobre o queloide, a cicatriz hipertrófica e atrófica. A gente ainda pode destacar um outro tipo de cicatriz, que é a cicatriz retrátil. O que quer dizer isso? Existe uma depressão grande, como se fosse um vinco naquela cicatriz. Na verdade, a cicatriz acabou cicatrizando de uma maneira inadequada nas camadas da pele. A gente tem várias camadas na pele. A gente tem a camada externa, que é a epiderme, seguida pela derme. Depois a gente acaba tendo o tecido gorduroso, que se divide em duas camadas, uma lamela superficial, outra profunda, que é a areolar e lamelar, e depois o músculo. Se o cirurgião não suturar essas camadas adequadamente, ou a paciente acabar evoluindo com um problema de cicatrização, por exemplo, uma infecção, uma abertura, essa cicatriz ela não vai acabar formando uma unidade, vai acabar cicatrizando de maneira irregular, produzindo uma depressão. E a gente chama isso de cicatriz retrátil. O tratamento para isso é refazer a cicatriz, né? Não tem outra maneira da gente conseguir corrigir aquela retração de pele. Uma outra dúvida frequente é: a minha cicatriz ela não está de uma cor adequada, ela está escura. Normalmente a causa disso é uma exposição solar com brevidade. Então o ideal é a gente esperar os momentos adequados para expor aquela cicatriz, para evitar, a gente deve usar filtro solar, não expor a cicatriz enquanto ela está avermelhada, e uma vez estando pigmentada, ou seja, produziu um pigmento e acabou ficando escura, a gente acaba tendo
alguns tratamentos que a gente consegue clareá-la. Entre eles, a gente destaca os ácidos, né? Existe o ácido glicólico, retinóico, cógico, hidroquinona, que vão atuar basicamente no melanócito, que é a célula que produz a melanina. Então, eles vão diminuir aquela produção para tentar, na verdade, clarear aquela área. Existem também tratamentos cosméticos com laser, cosméticos com microagulhamento, e a melhor pessoa para conduzir essas manchas é o dermatologista, né? Então, procure evitar a exposição, a prevenção é o melhor remédio.